quero orar com você para que a palavra dele venha, que nosso coração seja essa boa terra, que venha caindo a palavra na boa terra e ela venha produzir 30, 60 e a 100 por um. Espírito Santo, oramos para que não venhamos realmente nessa noite desperdiçar, ou Senhor, dar descrédito à Tua palavra, mas que nós venhamos dar todo o crédito que a Sua palavra merece, tem que ter. E Senhor, que não sejam palavras, porque eu sei que Jesus nos ensinou assim, as palavras que vos tenho dito são espírito, são vida. Então que a vida do Senhor contida nas Tuas palavras, elas venham entrando em nossos corações, que nós sejamos transformados através dessa palavra, porque a Sua palavra assim nos ensina: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós queremos, Senhor, conhecer mais do Senhor, queremos mergulhar mais na Tua presença, mergulhar mais no Senhor, em nome de Jesus, que nosso pensamento seja levado cativo ao Teu pensamento, aquilo que o Senhor realmente quer para nós nessa noite, que nenhuma distração, que nada venha nos impedir de recebermos o maná do céu. Em nome de Jesus, amém. Então, ontem à noite comecei a falar sobre aquelas pessoas que conquistam, homens que governam, pessoas que governam. Então comecei a falar sobre algumas características. Então a primeira, eu falei sobre o chamado, achei Davi, né? Deus olha para um homem, embora seu pai não acreditava talvez nele como devesse acreditar, claro, confiava neles, isso demonstra confiança pelo fato dele estar pastoreando, cuidando das ovelhas do seu pai, mas para aquele propósito do rei de Israel, realmente a gente vê que não era, que o pai dele não confiava tanto, não acreditava tanto que ele fosse esse homem. Então, independentemente do que as pessoas acreditam, quando você tem um chamado, você não liga para o que as pessoas acham, para o que as pessoas até falam, porque o que importa é que Ele chamou você e sua liderança também confirma esse chamado, está com você, e aí nada pode parar você. Falei sobre que Deus, essas pessoas que governam, esses homens que vão governar, eles são homens de verdade, homens, e quando falo de homens de verdade, não é só homens, sexo masculino, mas homens e mulheres, pessoas que ele vai poder contar, essa pessoa não vai olhar para trás, ela não vai retroceder, ela vai encarar, seja o que for o desafio que Deus tem para mim, porque eu tenho um chamado, tenho convicção desse chamado, e eu sou homem, né, de verdade, eu não vou retroceder, não vou recuar, e já estou um pouquinho crescidinho, já cresci um pouco mais, e aí eu estou aqui mesmo para encarar o desafio. Pastor Fábio, pastora Cardem, nós vamos ganhar Araguaína para Jesus, nós vamos ganhar o Maracanã para Jesus, nós vamos abrir núcleos, nós vamos entrar em outras cidades. Meu irmão, pode contar comigo, porque eu sou homem de verdade. Se eu falei, dê no que der, aconteça o que acontecer, eu vou encarar o desafio e eu não vou correr, não vou recuar. Falei também sobre que essa pessoa que governa, que realmente conquista, é aquele homem e mulher segundo o coração de Deus, que faz conforme Ele quer, o modelo do coração de Deus, não o modelo do meu coração, mas é o modelo do coração de Deus. A Bíblia diz, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Ele tem prazer na alegria do justo, Ele quer realmente dar para você aquele fim que você deseja, que você quer alcançar. Terceira coisa que eu falei ontem é que fará toda a minha vontade, não fará a sua vontade, não vai andar no seu caminho, no seu próprio caminho. Enganoso é o coração e ele pode nos levar a caminhos de perdição, destruição, pode nos levar a falar coisas que não devemos falar da maneira errada, fazer da maneira errada, mas quando nós somos guiados por Deus, então só vamos ter sucesso. É impossível nós termos fracasso. E eu falei sobre como que eu vou entender essa vontade,
perfeita e agradável de Deus. Primeiro filtro é a Bíblia, a palavra. Você vai ver se você vai poder comparar tudo que você está vivendo, o que está acontecendo, bate com aquilo que a palavra de Deus fala, está de acordo com o que a Bíblia fala. E outro filtro é a sua liderança, né? Seus pastores, seus discipuladores, seus supervisores, líderes de célula, orientando você, respaldando você naquilo que você tem buscado de Deus. Então, inevitavelmente você vai desfrutar de resultados poderosos, você vai ter sucesso, você vai ter êxito. E hoje eu quero continuar falando sobre a quarta característica, e nós vamos continuar vendo a vida do Davi, porque a vida do Davi nos ensina muito sobre o governo, sobre alguém, um conquistador. Na verdade, a Bíblia, você já leu, nós já lemos tantas vezes, já ouvimos também, que nunca houve um líder em Israel como o Davi. Um guerreiro, um vencedor, né, que teve muitas falhas, muitos erros também na sua caminhada, porque é um ser humano, foi um ser humano, e então, mas foi um conquistador, um homem que não teve derrota, né, com o seu exército, um homem que prevaleceu, um homem que saiu de um lugar muito simples, de trás da malhada, do meio do rebanho, e Deus o promoveu. E eu creio, queridos, que Deus quer promover cada um de nós. Amém? Todo pai quer promover o seu filho, não é verdade? Todo pai quer ver o seu filho em um lugar melhor, em uma posição melhor. Todo pai deseja isso. E não é diferente com Deus. Não é diferente. Não, deixa eu falar para você, não é pecado você querer que Deus faça coisas maiores na sua vida e através da sua vida. Por favor, você é filho de um Deus poderoso, o Deus onipresente, onipotente, onisciente. Então, por favor, muito cuidado com a falsa humildade. Não, tudo bem, eu sou pobrezinho, eu vou ficar, né? Quem sou eu? Né? Você é filho do Deus Altíssimo, filha do Deus Altíssimo. Você nasceu para governar. Ele quer que você governe. Ele quer que você conquiste em Araguaína e no bairro onde você está, a sua família. Amém? Ele quer que você conquiste na esfera aonde você se encontra, sabe, no meio aonde você está. Ele quer que você governe, amém, querido? Ele quer que você governe, quer que eu governe. Ele não quer que a gente fique, sabe, com essa cuidado com essa falsa humildade. Então, nós precisamos entender realmente esses princípios. Então, a quarta característica é lealdade aos seus líderes. Lealdade aos seus líderes. Então, se tem algo que promove o reino de Deus e gera uma atmosfera saudável na igreja, é a lealdade aos nossos líderes. É aquele espírito, aquele coração realmente que está junto com a nossa liderança de verdade. Deixa eu falar algo, uma linha muito fina, a gente vai andar aqui rapidinho, né? Sobre a lealdade. Você sabia que discordar muitas vezes que o seu líder está falando, e você comunicar isso com ele, com um coração, claro, né, muito submisso, com boa atitude, isso é lealdade? Nós temos que ter muito cuidado de viver uma falsa, né, lealdade, uma falsa fidelidade àqueles que estão sobre nós. Às vezes nós estamos vendo coisas que podem não dar muito certo, sabe, talvez você está tendo uma visão, um ângulo diferente, e você pode ser usado por Deus para ajudar o seu líder de célula, seu supervisor, seus pastores, né? Claro, sempre com uma boa atitude. Quantas vezes Deus já me livrou de tantas situações difíceis, porque algum irmão, um discípulo leal,
teve coragem de falar comigo, dizer: pastor, olha, eu acho que por aí não vai dar muito certo, eu acho que dessa forma não é muito legal. Então isso é lealdade. Você está livrando seu pastor, seu líder de um problema maior, porque você está olhando simplesmente de um ângulo privilegiado. E às vezes seu líder, como ele é um ser humano, seus pastores, seus supervisores, às vezes está no calor da batalha, e às vezes a gente não está muito atento a alguns detalhes. Então, entenda que você omitir, você deixar de falar, pode, trazer prejuízos incalculáveis e, consequentemente, com essa atitude, sem você perceber, isso é muito sutil, você pode se tornar uma pessoa desleal. Quem está entendendo? Então, uma pessoa leal governa. O leal é aquele que protege, que guarda. Então, Davi demonstrou como deve ser essa lealdade na prática, quando ele protegeu Saul, aquele que se intitulou seu inimigo mortal. Saul se declarou esse inimigo, não Davi o declarou como seu inimigo, mas Saul se declarou inimigo. Então Davi, ao contrário de Saul, ele o tinha como seu próprio pai, E eu tenho lido bastante sobre esse relacionamento, essa relação de Davi com Saul. Eu quero citar algumas passagens rápido para você, nós não temos tempo para entrar em detalhes. Mas em nossa caminhada com Cristo, poderemos encontrar alguns Sauls. Agora deixa eu dizer para você, quem somos nós para determinar quem é ou quem não é Saul? Porque na verdade, no fundo, todos nós lutamos contra um Saul dentro de nós. Você sabia disso? Todos nós lutamos. Porque, como eu falei, é uma linha muito fina entre você chamar o seu líder e falar sobre algo que Deus quer livrar, que Deus pode livrar. E também, você pode ter uma boa atitude, mas também você pode ter uma atitude de alguém que reprova e tal, e que se torna um perseguidor do seu líder, por algo que ele errou. Então, muito cuidado. Lembra da Miriam? Sempre gosto de falar disso, sobre a lealdade, porque o Moisés realmente pecou, casando com uma mulher estrangeira. Pecou ou não pecou? Estava ou não estava errado? Moisés errou ou não errou? Errou. Miriam estava certa? Sim ou não? Sim. Moisés não deveria ter casado com aquela mulher. Mas a única coisa que ela errou foi a atitude dela em relação à liderança. Então, quem somos nós para determinar se aquele ou se o fulano, Beltrano, quem é ou quem não é Saul? Então, por isso a gente tem que estar muito ligado. Lembra o vídeo ontem? Nós temos que estar muito ligado com o Espírito Santo. Porque senão a gente pode cometer erros gravíssimos. Ao invés de sermos leais, nos tornarmos desleais e levarmos uma boa parte do rebanho a se tornarem desleais também. Realmente, eu não concordo. E aí eu não concordo. E aí eu levo um monte de gente para não concordar. E por favor, você não tem que concordar com tudo. Não precisa concordar com tudo. A questão é, como que você trata com as coisas que você não concorda? De que maneira você tem reagido ou agido diante das coisas que você não concorda? Porque muitas das vezes aquilo que você não concorda pode ser 100% correto. Mas também você pode estar sendo enganada pelo inimigo, por Satanás, pelo seu eu, pela sua vontade. Então tenha muito cuidado. Então
em 1 Samuel 24. Então Saul se declara, aqui ele se declara inimigo do Davi. Olha a declaração dele no versículo 2, 1 Samuel 24. Então Saul tomou 3.000 dos melhores soldados de todo o Israel e foi em busca de Davi e dos que o seguiam, até perto do penhasco das cabras montesas. Então Saul se declara inimigo. Você sabe que o contexto aqui, após Davi ter matado Golias e as mulheres terem cantado aquela bela canção, que Saul matou milhares e Davi matou seus 10 milhares, né? E aí o Saul começou a sentir ciúme do Davi, né? A deslealdade, muitas vezes ela virá por causa de um problema. Talvez você já ouviu alguns vídeos do pastor Ibe falando sobre que um dia ele vai ter a oportunidade de chamar muitos líderes numa grande conferência e orar por um problema, às vezes uma doença que dá em muitos líderes, que é por aqui assim, né? Mais ou menos aqui. Pega aí, vê aí. Pega aí, amassa aí. Né? Nós temos que ter muito cuidado, porque senão nós podemos ser acometidos por essa doença chamada dor de cotovelo. Então Saul se tornou inimigo do Davi por causa da dor de cotovelo. E aí o Saul então se torna perseguidor do Davi. Ele começa a correr atrás de Davi para matar. Aí olha o que eu vou ler alguns versículos aqui do capítulo 24, 1 Samuel. No caminho ele parou nos currais de ovelhas onde havia uma caverna. Saul entrou nela para aliviar o ventre. Então no meio da perseguição, Saul precisa fazer suas necessidades fisiológicas. E Davi e os seus soldados estavam escondidos na parte interior da caverna. Olha a sorte de Saul. Então Saul estava vulnerável. Davi tem a oportunidade. Versículo 4. Então os soldados de Davi lhe disseram: hoje é o dia sobre o qual o Senhor te disse: entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, tu lhe farás como bem te parecer. Então Davi se levantou e em silêncio cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. E disse aos que o seguiam: o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Estender a mão contra ele. Ele é ungido do Senhor. Então Davi aqui demonstra total lealdade ao seu líder, mesmo seu líder pisando na bola, tendo pisado na bola, mesmo seu líder tendo falhado com ele, o seu rei. Davi defende o Saul diante dos seus soldados, daqueles que o tinham, sabe, como referência, mas ele demonstra a sua lealdade. Sabe, às vezes nós podemos matar os nossos líderes ao deixar de defender. Você já ouviu aquele ditado que diz: quem cala consente? Já ouviu esse ditado? Sabe, muitas vezes alguém vem até falando algo legítimo: poxa, realmente não deveria ter sido assim. E a sua e a minha atitude não deve ser de ficar calado, porque ao calarmos, né, nós estamos consentindo aquilo, nós estamos aceitando, nós estamos de maneira sutil concordando. Então tenha muito cuidado, porque sabe, se você ainda não está numa posição de liderança, ou talvez você está numa posição de liderança, lidera 5 pessoas, 6 pessoas. Se você é um pai de família, lidera a sua casa. Deixa eu falar para você: o que o homem semear, isso ele ceifará. Não se engane, não se deixe enganar. Então a lealdade é uma característica muito forte de alguém que vai governar, de alguém que vai estar no topo. Eu pergunto aqui: quantos desejam estar em posições maiores? Levante a mão. Eu também. Não é verdade? Porque quanto mais
quanto mais uma posição mais alta, mais estratégico nós seremos. Claro, nós mais estratégicos seremos. Nós estaremos uma posição mais alta, você vai poder ser uma pessoa mais estratégica. Você vai poder articular mais coisas, você vai poder resolver mais situações mais complexas. Mas o fato é que cada vez mais você vai poder governar mais. E se você está em posições estratégicas, você com certeza vai ser muito usado para edificar o reino de Deus de forma poderosa na terra. Amém, queridos? Não, pastor, sabe o que é? Eu quero estar aqui mesmo, de boa, na lagoa. Eu também quero. Mas eu sei, queridos, que muitos de vocês que estão aqui, daqui a um tempo vão estar lado a lado com os pastores, integral. É verdade. Às vezes eu estou falando na reunião, né, no núcleo, e eu falo para eles assim, com os supervisores: olha, eu olho para esse casal e já vejo o pastor fulano e o pastor ciclano. Eu olho para esse casal, vejo o pastor ciclano e a pastora. E aí eu vou falando para eles: amém, amém. E é verdade, é assim que a gente vê. Porque de fato eles são. De fato vocês são pastores. Seja você um líder de célula, seja você um supervisor de setor. Entenda, você tem pessoas que você já está liderando, governando. Você já está está numa condição de autoridade sobre elas. Então Davi declara sua lealdade a um homem que estava perseguindo, ao seu líder, mesmo que estava perseguindo a ele. Então a atitude de alguém leal sempre será se colocar debaixo. Sempre será se colocar debaixo. E Davi fez isso. E sabe, nós vamos ver no versículo 20 uma declaração do Saul. Olha o que ele declara. Claro, Davi chama o Saul, diz: olha, meu senhor, quem sou eu para te matar? Ele chama o Saul de pai, tudo que você já sabe no capítulo. E aí, mas no versículo 20, o Saul faz uma declaração. Olha o que o Saul declara: agora sei que certamente reinarás, e o reino de Israel se firmará sob teu comando. E o reino de Israel se firmará sobre o teu comando. Então olha que coisa linda. Por causa da demonstração de lealdade, agora Saul diz assim: olha, eu sei que você vai ser o rei, você vai governar, você vai comandar essa nação, você vai comandar esse povo. Então sabe, queridos, Deus quer colocar você em posições mais altas. Deus quer fazer dessa igreja uma igreja muito maior do que já é. Deus quer fazer de você, da sua célula, do setor, da área, muito mais numeroso do que já é, muito mais poderoso do que já é. Mas deixa eu falar para você, você precisa gerar no meio aonde você está, não sabe, esse espírito, essa atmosfera, essa vivência e convivência de lealdade, sempre lealdade. Amém, queridos? Sabe, mesmo que você seja tentado a vacilar, a falhar, então seja leal. Davi não demonstrou apenas essa vez lealdade a Saul, mas ele demonstrou em muitos outros momentos. No capítulo 26 de 1 Samuel também você vai ver, Saul continua perseguindo Davi, e Davi então protege o Saul quando Abissai então quer cravar o Saul com uma lança. Você vai achar lá no capítulo 26 de 1 Samuel, e o Davi fala para Abissai: como ousarei, tocar no ungido do Senhor? Nós não podemos fazer isso. Então tenha muito cuidado quando se trata a sua liderança. Então, olha a declaração de Abissai no versículo 8. Então Abissai disse a Davi: hoje
Deus te entregou o teu inimigo em tuas mãos. Deixa-me agora encravá-lo na terra, com a lança em um só golpe. Não o farei uma segunda vez. Será que o cara estava a fim de matar o Saul, o Abissai? Eu vou só uma vez. Olha, Davi, é o seguinte, só uma vez. Não vai ter a segunda, eu vou cravar ele, vai morrer. Mas Davi respondeu a Abissai: não mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Então, muito cuidado, porque se eu e você não tivermos cuidado, nós podemos cravar a lança na nossa liderança. Sabe, e principalmente você que está perto dos seus líderes, você vai ver a nudez dos seus líderes. Algumas vezes seus líderes vão falar o que você talvez nem esperava que eles falassem, agir de uma forma que você nem esperava que eles agissem. Mas como eu falei, nossos líderes, nossos pastores, nossos líderes de célula, nossos pais, você, filho, eles são seres humanos e eles são propensos a erros. E não esqueça que também você é um ser humano. E se você plantar deslealdade, certamente, não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele ceifará. E quando chegar o momento que você, talvez naquele momento você já está perto de algo maior que Deus quer fazer na sua vida, mas se você tiver a atitude errada, você pode botar tudo a perder. E eu sei, queridos, que estamos aí iniciando daqui a alguns dias, o segundo semestre de muita atividade, sabe, nas células. Sei que muitos irmãos estão viajando, férias e tudo, mas logo começa, o segundo semestre, em agosto, e todo mundo trabalhando na célula, trabalhando na sua atividade secular, trabalhando no setor, trabalhando na área, na vida dos discípulos. Eu quero dizer para você, sabe, não se engane, Deus tem coisas grandes ainda para fazer nesse ano. Deus quer usar você de forma poderosa. E por favor, não receba essa palavra só para esse ano, porque, queridos, cada dia Deus vai construindo a nossa vida, nós vamos sendo construídos, Deus vai trabalhando em nós. Amém, queridos? A Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados. E deixa eu falar para você, nós estamos em um ambiente profético. Nós estamos em um ambiente profético. Você recebe isso? Então não deixe passar o que Deus tem para você. Não deixe passar o que Deus quer fazer na sua vida. Que eu estou falei para você ontem algumas coisas, alguns testemunhos. Mas sabe quantas vezes eu tive a oportunidade também de cravar a lança na minha liderança? Há alguns anos, 13 anos, 14 anos, 13 anos mais ou menos atrás, nós fomos iniciar um trabalho. E fomos 100% como voluntários, ainda somos voluntários também, claro, no reino de Deus. Não fazemos o que fazemos por dinheiro. E aí nós fomos. Naquele tempo tão difícil, falei isso para o pastor Genildo. Naquele tempo tão difícil financeiramente, a gente sem recurso. Um pastor de uma denominação me chamou e disse assim: eu queria que você me auxiliasse nos cultos de domingo, rapaz, viesse que dar uma força. Poxa, você tem tanta isso e tal, talento e tudo. E a gente como missionário naquela cidade. E esse camarada disse para mim: olha, eu te dou R$2.000 para você me auxiliar. Eu não ganhava nenhuma banda, gente. Nós não estávamos empregados ainda. R$2.000, você só vem nos cultos de celebração me auxiliar. Você não precisa pregar nos cultos, só me auxiliar. E paralelo a essa proposta, um outro pastor me chamou. Um pastor estava fazendo amizade. E ele disse: olha, se você vier pregar de 15 dias no meu culto de jovens, eu te abençoo com R$1.000. R$3.000 agora. 2 de um e 1 do outro. E eu agradeci muito aqueles pastores, não fui grosso com eles. Disse: poxa, muito obrigado, você lembrou de mim, rapaz, que honra. Poxa, você pensou em mim, de poder abençoar a sua igreja, que legal. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho uma aliança com a minha igreja, e tenho uma aliança com a minha liderança.
Nós só estávamos ali iniciando, começando, sonhando com a implantação da igreja. Eu disse, eu agradeço, realmente senti muito honrado pela proposta, mas eu sou aliançado com a minha igreja e tenho uma aliança também com a minha liderança. E eu agradeço, muito obrigado. Irmãos, esses dois homens de Deus se tornaram amicíssimos nossos, amigos mesmo, amigos de contar a vida deles, de abrir o coração, nos tornamos amigos. Nós plantamos a igreja na cidade e esses dois amigos, eles ajudaram e ajudam até hoje a nossa igreja, abençoam tanto a nossa igreja, tanto mesmo. Eu lembro que quando nós fomos construir o primeiro templo, um desses pastores me botou no carro dele e levou o pastor com os empresários da igreja dele. Disse assim, o que esse homem de Deus, se referindo a mim, precisar, você pode servir para ele. E o que era R$2.000 perto do que nós construímos? E o que era o que nós construímos fisicamente perto da amizade que nós construímos baseado na lealdade? Nós não traímos nossa liderança, porque você muitas vezes virá a proposta para você enfiar a lança no momento em que seu líder estiver muito vulnerável. Fique ligado, fique atento, fique antenado. Amém? Amém, queridos? E naquela época eu só era discípulo do pastor Genildo. E para a glória de Jesus, hoje nós estamos caminhando lado a lado com o pastor Genildo. Amém? Então, lealdade à sua liderança, sempre lealdade. Lembre-se, lealdade não é, sabe, você está insatisfeito com algo e lá no seu coração você ficar remoendo aquela insatisfação. Mas lealdade também é abrir seu coração com boa atitude, dizer, meu pastor, meu líder, eu queria abrir meu coração. Se eu estiver errado, às vezes eu falo, pastor, se o senhor achar que eu estou capetado, pode orar por mim. Eu erro, né? Então é melhor errar aqui com o senhor do que eu ficar errando, sabe, disseminando coisa. Eu quero abrir meu coração. Amém, queridos? Amém? Abra seu coração. Segunda, a quinta coisa, a quinta atitude é a lealdade aos que estão abaixo de você. Lá em 1 João 4,20 diz, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Mas sabe quando se trata daqueles que estão ao nosso nível ou abaixo de nós, é mais difícil. E a Bíblia fala em 2 Samuel capítulo 3, você só pode anotar lá no versículo 30 em diante, fala sobre a morte de Abner, que era o comandante do exército de Saul. Quem lembra desse homem? Então, a Bíblia diz então que ele foi assassinado por Joabe e Abissai. E sabe, esses homens então foram falar. Davi soube toda a história de tudo que aconteceu. E Davi faz uma declaração, isso tocou muito forte o meu coração. E diz assim, versículo 38, 2 Samuel 3, versículo 38. Então o rei disse aos seus servos, não sabeis que hoje caiu em Israel um líder, um grande homem? Meu irmão, que coisa forte. O rei Davi faz essa declaração. Não sobre um rei, não sobre alguém que estava no mesmo nível ou acima dele, mas sobre alguém que era subordinado seu. A Bíblia fala também
em 2 Samuel, no capítulo 4, sobre a morte de Isbosete, que era o filho de Saul, um descendente de Saul, alguém que Davi poderia dizer: rapaz, não tem nada a ver com essa família, esse homem só me fez mal. E a Bíblia diz então que ele foi assassinado, né? O filho de Saul foi assassinado. E olha o que aconteceu com aqueles que o assassinaram. Eu vou ler aqui o versículo 6 do capítulo 4 de 2 Samuel. A mulher que estava na porta, peneirando o trigo, havia ficado com sono, estava dormindo. Por isso, Baná e Recabe entraram em silêncio, foram no quarto onde Isbosete dormia, um sono pesado, e o mataram. Então cortaram a cabeça dele, levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do Rio Jordão. Quando chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete ao rei Davi e disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e dos seus descendentes. Olha a resposta do Davi, versículo 11: com muito mais razão, quando homens cruéis mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, não deveria eu requerer o seu sangue das vossas mãos e vos exterminar da terra? Então Davi deu ordem aos seus servos, e eles os mataram, e cortaram-lhe as mãos e os pés, os penduraram junto ao tanque em Hebrom. Mas pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no sepulcro de Abner em Hebrom. Então, queridos, agora ele pensa em face da morte, o cara morreu, e Davi demonstra lealdade a esses dois homens. Sabe, vocês vão pagar pelo que vocês fizeram. Eu pergunto para você, quando alguém vem apunhalar o seu irmão, aquele que está abaixo ou igual a você, qual a atitude que você tem? Você aceita de boa? Porque sabe, queridos, todo mundo quer governar, todo mundo quer estar de boa, todo mundo quer ficar de boa, todo mundo quer estar em posição melhor, todo mundo quer. O que você faz? Você está na empresa, você tem uma oportunidade, e alguém vem falar de um companheiro que trabalha junto com você, ou alguém vem falar do líder de célula, fala mal para você, ou alguém vem falar de alguém que está, sabe, servindo junto com você no corpo. Qual a sua atitude? Você lasca a lenha, ou você diz: não, negativo, irmão? Não, você precisa conhecer melhor essa pessoa. Deixa eu dar uma dica para você desenvolver, demonstrar lealdade para alguém que está abaixo ao seu nível. Sabe, procure as qualidades que essa pessoa tem, porque, sabe, procure ver as qualidades, as coisas boas que essa pessoa faz, que quando alguém vier falar mal, vier falar algo para você, mal de uma pessoa, você vai poder falar, sabe, as qualidades, ao invés de você ficar ajudando aquela outra pessoa a falar mal, a cortar a cabeça, arrancar o coração, arrancar o fígado. Seja leal ao seu igual, seja leal àquele que está abaixo de você também. Essa pessoa é tão importante na equipe quanto o seu líder que está acima de você, é tão importante quanto você. Então aprenda a ser leal também, porque o Davi nos ensina que a lealdade, seja alguém que protege e promove seus liderados. Não seja uma tampa que abafa e exclui seus liderados. Tem pessoas que querem tudo para si, e com isso elas se tornam desleais aos seus companheiros, se tornam desleais àqueles que estão abaixo deles, e eles não promovem quando tem a oportunidade de promover. Dizer: rapaz, deixa eu falar para você, queridos, ninguém é bom em tudo. Sabe, tem coisas que eu faço que você não faz, que o pastor Fábio não faz, tem coisas que o pastor Fábio faz que eu não faço.
E essa é a dinâmica do corpo de Cristo. Um completa o outro. Nós somos membros uns dos outros. Se um membro do corpo for ferido, todo o corpo vai sofrer. Sabe, se um membro dessa igreja é detonado, se um membro desse corpo alguém chega só falando mal, sabe, só detonando o irmão, sabe, só colocando ele para baixo, sendo desleal, você sabia que todo o corpo sofre? Você sabia disso? Nós estamos ligados uns nos outros, e é saudável sermos leais uns para os outros. O pastor fez uma propaganda que era o poder de Deus aqui, mas o Evangelho é o poder de Deus. Eu tenho estado assim um pouco preocupado às vezes com tanto movimento, às vezes tantas pessoas estão preocupadas com mover, elas não estão preocupadas com o Espírito Santo, elas estão preocupadas com mover. Você está entendendo o que eu estou falando? Elas querem balançar a cabeça, querem sapatear, rolar no chão, mas sabe, dons, talentos, movimento não vai levar as pessoas para o céu. Você sabia disso? Não vai trazer a expansão do reino de Deus, porque tudo que é só movimento vai passar. Se for só movimento, só uba-uba vai passar. Mas o que nós estamos aprendendo nessa noite são as palavras de vida eterna, sabe, que vão moldar nosso caráter, transformar nossa vida. E o que eu estou falando para você são coisas que nós, pela graça e misericórdia de Deus, estamos nos esforçando para viver. Não somos doutores, PhD no que eu estou falando, estamos no processo, igual vocês. Amém? Amém, queridos? E a última coisa, a última característica de alguém que governa, aprendendo com Davi, alguém que governa é aquele que tem um anseio pela presença de Deus. Quero concluir com isso. Davi tinha um anseio em trazer a presença de Deus para a sua nação. Davi tinha um lugar especial para colocar a arca da aliança. 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz que finalmente Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Deixa eu dizer para você, a nossa força não está no nosso intelecto, nossa força não está em tudo que nós sabemos fazer, nossa força não está nas nossas habilidades, por melhores que sejam elas. O versículo 12, 2 Samuel 5 diz: e assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel, e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Sabe quem vai fazer o seu reino progredir? O que você está fazendo progredir, a célula que você lidera progredir, o setor que você lidera progredir, a área que você lidera progredir, a sua família progredir, seu casamento progredir, é a presença de Deus. Não se engane, não são suas habilidades, não são seus dons, seus talentos, isso tudo é muito importante, faz parte do processo, claro, ajuda muito no processo, claro que ajuda, mas não é o mais importante, não é o que realmente faz de você o melhor homem ou a melhor mulher, mas é o zelo, o anseio pela presença de Deus. Isso fez a diferença na vida de Davi. No capítulo 6 de 2 Samuel, versículo 1, diz: Davi voltou a reunir os melhores homens de Israel, num total de 30 mil. E os melhores homens, e olha o que aconteceu no versículo 2: depois partiu para Baalá de Judá com
todos os que estavam com ele, para trazerem dali a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos. Entronizado sobre os querubins, puseram a arca de Deus em um carro novo. Olha o zelo, irmãos, em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Queridos, olha o zelo. Versículo 5, Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumento, de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos, todo tipo de instrumento. Sabe, queridos, aquele zelo, aquele desejo pela presença de Deus. Alguém que governa não pode governar na sua força. Alguém que governa para Deus não vai governar na sua força, nunca vai governar, porque não vai durar muito tempo. Esse reino não durará muito tempo. E nós estamos aqui, queridos, para edificar o reino de Deus. 1 de Pedro 2,9 já nos ensina. Nós somos sacerdotes do Rei Jesus. Nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Não há como nós caminharmos nessa terra sem sua presença. Não há como nós andarmos nessa terra sem ouvir sua voz. Não há como, querido, nós descobrirmos o nosso chamado somente pelas nossas habilidades, porque muitas vezes nossas habilidades não são exatamente aquilo que Deus quer que nós venhamos desenvolver o ministério, desenvolver algo para Ele. Porque antes de ouvir, como eu falei ontem para você, antes de ouvir aquela voz, antes de ouvir aquele chamado naquele culto, eu achava assim, bom, eu vou ganhar muito dinheiro, vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro, e eu vou ser uma das pessoas que vai financiar o reino de Deus. Eu pensava muito assim também. Vou ser um obreiro, sim, na obra de Deus, mas eu vou financiar, vou ter muito dinheiro, muito recurso. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu vou fazer algo e eu não tenho muito recurso. E no meio do processo Deus provê o recurso. Você entende? Então, querido, somente se tivermos intimidade, somente se nós tivermos essa presença, nós vamos fazer a coisa certa.